Olá meninos, hoje dentro do PET 4 nós falaremos sobre questões importantes relacionadas à globalização. Portanto, nós falamos anteriormente que a globalização é a integração econômica, social, histórica, cultural entre os povos. Essa integração ela se intensificou principalmente com a formação dos mercados regionais, dos blocos econômicos, da intensificação do comércio, dos meios de transportes, dos meios de comunicações, principalmente a partir da internet. Essa globalização ficou mais intensa. Só que globalização, também tem aspectos negativos, principalmente a ampliação das desigualdades regionais, a perda de culturas tradicionais, locais, principalmente em regiões menos desenvolvidas do planeta. E aí, nós tivemos, com o processo de intensificação da globalização, um intenso fluxo de comércio, principalmente através dos mercados regionais, como a União Europeia, NAFTA, APEC, o próprio Mercosul, os mercados menores, também. A globalização intensificou esse comércio mundial e intensificou as desigualdades, aumentaram as desigualdades entre os países, apontando problemas sérios que se agravaram com esse processo. Um deles é o aumento da pobreza em várias partes do mundo, especialmente na África subsaariana e no sul e sudeste da Ásia, além da América Latina, também com focos de pobreza. Intensificação dos conflitos étnicos, retomada de conflitos, guerras civis em muitos países, governos autoritários, democracias muito frágeis, crises econômicas constantes, uma série de dependência de um país em relação aos outros. Haja visto a questão atual da pandemia do coronavírus, relacionada ao processo de globalização. Um vírus surgido na China que escalou o mundo e tornou-se uma questão de proporções globais. E nós já tivemos outras situações menos graves como a atual, como a gripe aviária, a gripe suína, enfim. Os problemas também tornam-se globais. E aí, meninos, com os conflitos étnicos, o aumento das desigualdades, da pobreza, principalmente em regiões periféricas do mundo, como a América Latina, África, Sul e Sudeste da Ásia, as migrações se tornaram mais comuns, as migrações forçadas, principalmente da América Latina para os Estados Unidos, tendo a fronteira entre México e Estados Unidos um grande palco de desavenças e de um grande exemplo, um dos maiores exemplos de desigualdades no mundo. O mundo desenvolvido, os Estados Unidos, e o mundo subdesenvolvido, o México, representando a América Latina. E nós temos o caso da África, nos últimos tempos, muitos refugiados de guerra, de conflitos, da pobreza, da miséria, atravessando o Mediterrâneo e entrando em países europeus. E países europeus tomando medidas para conter, barrar a entrada de imigrantes, o que já fazem os Estados Unidos. Então, nós temos no sul e sudeste asiático também perseguições de minorias étnicas em vários países, que acontece, por exemplo, na Índia, de maioria hinduísta. O governo central persegue minorias muçulmanas, cristãs. Na China acontece muito essa situação também. Enfim, na África a gente tem conflitos armados e pessoas fugindo desses conflitos na África e na Ásia em especial. O caso da Síria, que está em guerra há mais de 8 anos, e os sírios se refugiaram pelo mundo afora, inclusive pelo Brasil, para o Brasil. E aí nós temos essa tônica do século XXI. Os países desenvolvidos tentando barrar, criando medidas restritivas à entrada dos imigrantes ilegais, provenientes de países de áreas conflituosas, subdesenvolvidas. E se afloram outros problemas, como o racismo e a xenofobia, que não são problemas recentes, mas
cresceram com esse processo de migração forçada, né? Principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? A ideia de superioridade, né? O preconceito contra estrangeiro, né? É caracterizado como ideias xenofóbicas, né? Principalmente as populações, né, muçulmanas na África, né, que vão para a Europa, nos Estados Unidos também, né? Os muçulmanos, eles são alvo, né, de preconceitos, vários preconceitos de ordem religiosa, de ordem, né, social, né? Enfim, os estrangeiros que são mal vistos em áreas desenvolvidas como Europa e Estados Unidos em especial, são vítimas de atos xenofóbicos. E com isso, atentados terroristas comuns também neste século XXI, né, associam principalmente muçulmanos com terroristas, né, e é uma ideia totalmente equivocada. Os muçulmanos, né, eles pregam o bem, eles não pregam conflitos, mas uma minoria de fanáticos acaba, né, colocando uma situação como se fosse uma realidade de toda a população muçulmana. Então, atos racistas, xenofóbicos são infelizmente comuns hoje no mundo. Nós passamos também nesse período de pandemia, né, por ondas de protestos, principalmente nos Estados Unidos, contra o racismo enraizado, né? Nós temos uma grande população negra nos Estados Unidos. Essa população negra, ela vem sendo vítima de atos racistas, preconceituosos, né, há mais de um século, aliás, há vários séculos. E, né, a população mundial, né, presencia ondas de protestos para que haja um basta no racismo, principalmente partindo dos Estados Unidos, né, onde nós temos um racismo, né, um preconceito enraizado na sociedade. E aí nós temos as minorias étnicas sofrendo, como eu disse, na Índia, né, que é hinduísta, minorias cristãs, muçulmanas sofrem nesse país, né? Nós temos no continente africano minorias étnicas perseguidas também, né, perseguidas por terem religiões, cultura, costumes diferentes. Na própria Europa, nós temos questões étnicas envolvendo alguns países, inclusive a Espanha, que tem a região da Catalunha, né, que reivindica, né, uma autonomia maior, até uma independência em relação à Espanha, né? E nós tivemos recentemente, né, do ano passado para cá, de 2 anos para cá em especial, ondas de protestos, né, em favor da criação de um Estado catalão, né? Então nós temos o País Basco, a região basca na Espanha também, né? Então nós temos focos de tensão envolvendo, né, países europeus também. É o caso da Espanha, né? Na África, na América Latina, nos Estados Unidos, enfim, na Ásia em especial, nós temos várias perseguições às minorias étnicas. E aí nós temos vários problemas relacionados aos imigrantes que sofrem com as perseguições, com os conflitos, com as guerras em seus países de origem, né, e buscam uma vida melhor, né, em países mais desenvolvidos, que também não estão, né, muito a fim de receber tantos imigrantes, né, alegando exatamente falta de condições de receber, né, uma grande massa de imigrantes, principalmente o que acontece na Europa. No caso da França, Itália, Grécia, países mediterrâneos, né, são portas de entrada de imigrantes africanos e asiáticos no continente europeu. E aí, meninos, né, nós temos também a globalização, né, como uma das responsáveis por esse processo, né? Os problemas são globais, né, conflitos, epidemias, né, focos de tensão, perseguições a minorias étnicas. E aí é outro questionamento que a gente sempre faz. Quais são as vantagens da globalização? A integração, né, o acesso a bens, serviços, mercadorias, né, a informação instantânea. Tudo isso é inegável, são enormes vantagens, avanços que, né, temos que, né, elogiar. Mas nós temos muitas desvantagens também, principalmente a ampliação desses problemas, né? Isso é uma consequência direta do processo de globalização, que apresenta vantagens e desvantagens, ok?